Amém. Paz do Senhor. Quem está feliz na presença do Senhor? Amém. Aleluia. Você está feliz? Abra a tua Bíblia aí no tema da campanha, que está lá em Hebreus. Lá em Tiago, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 24. Todos acharam? Vamos ler, está escrito assim, ó. O tema é: a fé sem obras para nada aproveita. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Repete comigo: o amigo de Deus. Aleluia, isso é um novo nível que Abraão alcançou. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pode sentar no seu lugar. A gente está hoje na segunda semana da campanha e o tema da campanha... Qual é o tema da campanha? Quem sabe? Qual é? Gostei de ver. Então vamos repetir. A renúncia. Ou seja, eu preciso renunciar se eu quiser subir de nível, né? Às vezes a gente olha para a vida de alguém e a gente almeja, deseja ser igual àquela pessoa, mas a gente não tem a noção de quantas renúncias aquela pessoa fez. Primeira coisa que a gente precisa entender na casa do Senhor, irmãos, é que todas as vezes que Deus libera uma palavra, um tema de campanha, um tema profético para uma igreja, é porque Deus quer chamar a nossa atenção para isso. Então a gente precisa entender que o Senhor quer nos ensinar a renunciar para que a gente possa subir de nível. Quem quer subir de nível aqui? Aleluia, eu creio que todos que estão aqui desejam subir de nível, mas para isso não é fácil, né, Nilton? Para isso tem as renúncias, né, Emerson? Aí é que pega, né? Aí é que fica pesado quando Deus cobra. Todo mundo que caminha com o Senhor, eu creio que já teve essa experiência de Deus chamar a sua atenção para alguma coisa que Ele quer que você abra mão, não faça, não pratique mais. E o que eu quero profetizar hoje sobre a minha e sobre a sua vida é que a nossa mente seja aberta para a gente entender o que os céus esperam de nós e o que o céu tem buscado de nós para melhor servirmos ao Senhor. Você acredita que o Senhor tem um destino profético para ti? Você acredita que Deus olhou para você antes mesmo de você ser formado, lá no ventre da sua mãe? Ele olhou e falou: Josi, eu tenho um destino profético para ti. Ana, eu tenho um destino profético para ti. Núbia, eu tenho um destino profético para ti. Então você está aqui, não é coincidência, é o Senhor te aproximando do seu destino profético. E quando a gente vê Tiago, irmãos, quando Tiago escreve essa epístola, é uma epístola geral, ou seja, ele não escolheu um povo específico, ele queria se comunicar com a igreja, para que a igreja aprendesse a servir ao Senhor melhor. E aí ele diz assim: olha, duas coisas precisam caminhar juntas. E que coisas são essas que precisam caminhar juntas? A fé e a obra. Você não pode ter muita fé e obra nenhuma para apresentar, mas você também não pode ter obras para apresentar se essas obras não for regadas pela tua fé.
E é isso que Tiago queria dizer. Ele queria dizer assim, olha, se você viver uma vida em vão, onde você vê a necessidade do próximo e você faz vista grossa, te falta Jesus Cristo na tua vida. Te falta a fé no Senhor. Porque não existe a hipótese, irmão. Não existe a hipótese de você levantar a mão, ou se nunca levantou, mas já aceitou Jesus no seu coração, a sua vida continuar da mesma maneira. Você pode vir como estás, mas você jamais vai permanecer como tu era. Porque Jesus é mudança de vida. Se o Senhor já começou a mudar a sua vida, dá um glória a Deus, irmãos. Aleluia, porque crente tem glória, e crente dá glória, e crente recebe glória. E quando Tiago traz essa palavra para a igreja, ele dá o exemplo de duas pessoas, que foram pessoas de fé. Abraão e Raabe. Mas eu quero me prender na história de Abraão, porque quando eu olho para a história de Abraão, Ana, eu olho o Abraão como um exemplo de pessoa que fez renúncia na sua vida. E não era renúncia simples. Diga assim, eu preciso renunciar. E sabe o que eu preciso entender, irmãos? Que quando eu renuncio, Deus muda o meu destino. A minha renúncia faz Deus reescrever a minha e a sua história. Quem era Abraão? Abraão era filho de Terá, um homem idólatra, um homem que vivia a adorar outros deuses. E esse era o destino profético de Abraão, crescer e seguir na idolatria do seu pai. Mas sabe qual é o lugar, irmãos, que Deus primeiramente precisa trabalhar em nós quando nós o aceitamos? A nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser renovada pelo Senhor. Abraão cresceu com seus conceitos de idolatria, cresceu na sua vivência de idolatria, mas quando o Senhor o encontra e ele encontra o Senhor, ele precisa permitir que Deus mude tudo aquilo que havia sido entranhado na mentalidade dele. E tem gente que, mesmo crente, ainda diz, não, eu sou assim, Deus me entende. Coisa feia, irmãos. Porque Deus até te entende. Porque o que Deus não entende? Basta saber, irmãos, se Deus está satisfeito com a nossa permanência, aonde Ele já não quer que estejamos. Quem entender, ele entende. E Abraão deixou Deus entrar tanto na mente dele, que olha o que é mudar a história da vida e reescrever. Abraão tinha a tendência de ser um idólatra por tudo aquilo que ele havia aprendido. Mas olha como a história de Abraão muda. Sabe como ele é conhecido por mim e por você? Como o pai da fé. Aquele que seria um idólatra, Aline, agora o Senhor o faz conhecido como pai na fé. Então tudo aquilo que estava programado para você ser, você não precisa ser, porque Deus tem uma nova história para as nossas vidas. E quando eu renuncio à minha mentalidade, que não bate com os princípios do Senhor, é aí que o Senhor me habilita a subir um novo nível. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que o cérebro é um membro que ele consegue ter o poder de elasticidade. Ele evolui. Nós somos diferentes dos animais. Os animais, eles podem mudar algumas atitudes, mas eles podem mudar pelo adestramento e não pela inteligência.
Pelo adestramento, o animal pode fazer muitas coisas. Eu amo o animal e eu sei que os animais fazem coisas que quem não é dono dele nem acredita, irmãos. Mas tudo pelo ensinamento. Eu tive uma cachorra que eu precisei levar ela para o veterinário, ela comeu veneno e ela ia morrer, Emerson. E ela tinha um hábito, ela tem até hoje, o nome dela é Mirella. A Mirella, se eu chegar perto da Mirella, eu falo para a Mirella assim, ri para a mamãe, Mirella. Mirella faz... Só ela, eu tenho Matoso, eu tenho Tarrel, tinha Kika, nenhum deles tem esse hábito. Só a Mirella mostra o dente. Aí, quando eu carreguei Mirella às pressas para o veterinário, aí dei para a veterinária e falei, pelo amor de Deus, salva meu cachorro, salva minha cachorra comeu veneno. Ela olhou e falou, olha, a gente vai segurar, mas ela está num estado muito avançado, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu falei, tá, faz tudo o que você puder. Eu falei, a minha cachorra ri até para mim. Aí ela, sua cachorra ri para você? Eu falei, ri. Eu não quero parar de ver isso todo dia de manhã ou à noite. E ela, acho que não acreditou muito, né? E Mirella ficou lá, 6 dias internada. Eu ia lá todo dia olhar a Mirella, Mirella olhava para mim, baixava o rostinho, eu falava, ri para a mamãe, Mirella. Mirella, nada. E eu imagino a veterinária, loucura de mãe de cachorro. Aí teve um dia que eu cheguei lá, irmão, olhei e vi que a reação dela estava diferente, ela estava melhor. Ela me viu, já ficou muito alegre. Eu cheguei perto dela e falei, Mirelinha, tu tá melhorando, ri para a mamãe. O que a Mirella fez? Aí a veterinária falou assim, faz de novo. Aí eu falei, Mirella, ri para a mamãe, que ela não estava acreditando. E Mirella riu de novo com o dente. Irmãos, mas por que isso foi ensinado para Mirella? Ela entende o meu tom de voz, ela responde. Mas ela só responde um adestramento que eu fiz a ela. Se ninguém mandar a Mirella rir ou você mandar, ela não vai entender a sua voz de comando, porque não foi você que ensinou isso para ela. Então, o animal é limitado, condicionado ao que alguém ensina a ele. Mas nós não, irmãos. Nós somos capazes de fazer as nossas próprias buscas para a nossa mentalidade evoluir. Não se contente com a pequenez, porque Deus tem coisas maiores para mim e para você. O cérebro evolui tanto, irmãos. Assim que chegou esse auge dos coaches, dar conselho, né? Investir, eu fui numa palestra. Falei, vou ver que onda é essa que está acontecendo, porque quando o negócio é novo, eu gosto de participar, para poder opinar e dar a minha opinião. Falei, como é que é isso? E fui para uma palestra de um dos melhores coaches que estava vindo de fora aqui para o Brasil, e eu sentei, e estou ouvindo o cara falar. Estou ouvindo o cara falar. Cada vez que o cara falava, eu ficava mais fascinada ainda. Falava, meu Deus, esse cara é bom. Meu Deus, eu nunca parei para pensar dessa maneira. E qual foi a consciência que eu tive ali naquela palestra? Irmãos, o nosso cérebro, quando recebe algo novo, que vai de encontro, ele vai se abrir para evoluir. E é por isso que os coaches têm crescido, irmãos. Sabe por quê? Você precisa parar de ser preguiçoso e evoluir o que Deus quer trazer para as nossas mentes. Não seja limitado somente ao que te fornecem. Busque aquilo que você precisa, como Abraão fez. E por isso, Abraão subiu de nível. Então, o primeiro exemplo que Abraão dá para a gente é esse. Precisamos renunciar tudo aquilo que foi nos ensinado desde a infância, que não é compatível com a palavra. E quando renunciamos, subimos de nível. Primeiro, aprendizado de renúncia de Abraão. Segundo, aprendizado de renúncia de Abraão. Irmãos, olha o que Deus pede a Abraão. O conforto e a comodidade de Abraão. Ele diz para Abraão assim, ó, sai da sua terra e da sua parentela e vá para onde eu te enviar. Irmãos, Deus às vezes quer que a gente renuncie à nossa comodidade e à nossa zona de conforto. Mas quando Deus nos
a viver. Mas às vezes a gente é preso demais. Eu não saio do bairro. Eu digo isso por mim mesma, irmãos. Sou fleumática, então eu sou apegada às coisas. Para eu mudar, eu olho, vou medindo todas as consequências que eu posso ter. Às vezes Deus precisa quase me empurrar para eu sair da minha condição. Não, vou ou não vou? Não, isso é os contras. Então eu não quero assumir esses contras. Não, posso ter esse prejuízo. Então eu não quero ter esse prejuízo. Mas o Senhor, irmãos, não quer que a gente pise somente no chão que está diante de nós. O Senhor quer que tenhamos fé e acreditamos que a terra é Ele que porá sobre os nossos pés. Às vezes a gente se prende tanto a um emprego, quando Deus não nos quer mais lá. Mas então o Senhor é ruim, só quer me tirar de um trabalho para quê? Irmãos, só o Senhor sabe os porquês. O nosso dever é só obedecer. O nosso dever é só obedecer. E não é obedecer, irmãos, só aquilo que a gente compreende, não. A gente vai ter que obedecer até aquilo que a gente não compreende, só entende. Porque entender e compreender tem uma diferença. Sabia? Tem coisas que eu entendo, mas eu não compreendo. Eu entendo que crianças ficam doentes. Não compreendo por quê. Eu entendo que às vezes uma serva do Senhor sai na rua e é atropelada. E eu penso, meu Deus, merecia uma morte dessa? Eu entendo, só não compreendo. Mas não estou nem aí, porque eu creio que o que o Senhor faz é bom, irmão. Então, se eu creio que o que o Senhor faz é bom, eu preciso ensinar diariamente a minha alma a descansar no Senhor. E às vezes a gente não deixa a nossa alma descansar. A gente diz, Senhor, minha alma está frita. Senhor, então eu vou dar um jeitinho. Irmãos, pare de dar jeitinho. Deixa Deus ajeitar a sua vida na renúncia em que Ele quer nos encaixar. E Abraão sai. Irmãos, Abraão nunca seria um homem ousado e de fé se ele não tivesse tomado essa atitude. A gente só vai crescer quando a gente entender de verdade a ouvir os comandos do Senhor e segui-los. Sem olhar para trás, irmãos. Sem ter carta na manga. Não vou fazer isso porque eu tenho uma carta na manga. Deus quer arrancar as cartas da sua manga. Deus quer arrancar as certezas do seu coração, porque é nas incertezas que o Senhor mostra o quanto Ele é certeiro na minha e na sua vida. Eu lembro que quando eu saí de um trabalho que eu jamais seria mandado embora, que era um concurso, irmãos, eu lembro que eu gostava muito de lá, trabalhava pouco. Não ganhava muito, mas trabalhava pouco, era compensável. A minha líder gostava muito de mim. Então, melhor ainda o trabalho. A sua líder gostando de você, está tudo perfeito. Tinha dia que ela falava para mim, porque eu procurava trabalhar certinho, ela falava para mim, Eliane, vai para casa descansar um pouco, faz igual teus colegas. Aqui, Eliane, é só bater o cartão. Eu falava, não, eu gosto de andar certinho. Meu pai me ensinou a andar certinho para morrer velhinha. Eu não gosto de dar motivo para ninguém olhar para mim, irmãos, e achar que Cristo não vive em mim. Porque a pessoa pode gostar de você, mas se ela te induzir a fazer alguma coisa que contraria os seus princípios e você fizer, uma hora a conta vai chegar, irmãos. Não pensa que tu está na vantagem, não. Uma hora a conta vai chegar. Por isso, faça a sua matemática certinha. Santidade, honestidade, o céu me espera. E eu lembro que Deus falou para mim que era para eu sair daquele emprego. Eu estava iniciando a faculdade. E eu pensei assim, Senhor, é garantia do pagamento mensal da faculdade. Senhor, é mensalmente um dinheiro certinho para eu me manter.
E Deus falou para mim, não te quero mais lá. Eu não conseguia compreender o porquê que Deus não me queria mais lá. Falei, Senhor, eu lutei para entrar e esperei 4 anos para ser chamada e agora só estou 2 anos e pouco, tu está me mandando sair, Senhor. Por quê? E o Senhor não me explicou o porquê, João. Tu acredita? O Senhor não me deu uma satisfação, só falou, sai. E eu pensei, obedece quem tem juízo. Então sairei. E quando eu fui falar com a minha líder, eu falei, eu preciso ser exonerada, eu tenho que sair, não dá para eu ficar. E difícil para você explicar os comandos do céu para quem não entende os comandos, porque ainda é alguém da terra. E ela disse, alguma coisa eu te fiz, o que te falta aqui, o que eu posso facilitar para você ficar? Você foi a pessoa que ajeitou a minha agenda, eu gosto de trabalhar com você, alguém está te desagradando. Eu pensei, eu quero ficar, Senhor. Tudo que eu quero é ficar agora, então, que eu estou me sentindo, porque eu estou vendo a minha utilidade nesse lugar. E Deus se manteve em silêncio, sabe por quê? A nossa maturidade precisa entender como Davi. Uma vez o Senhor falou, e 2 a ouvir. O Senhor vai enfiar um cotonete no nosso ouvido para a gente entender o que Deus quer de nós. E nunca me faltou dinheiro, irmãos. O Senhor nunca permitiu que eu pagasse uma mensalidade daquela faculdade. Nunca fiquei em casa por falta de dinheiro da passagem para não ir. Nunca fiquei sem uma xerox, porque o Senhor é o nosso sustentador. Senhor é o nosso sustentador. E a terceira coisa que Deus pede para que Abraão renuncie, irmãos, sabe o que é? É Ló. A vida de Abraão era uma vida de renúncia. E o que significa Ló para nós, irmãos? Ló é aquilo que a gente criou e se apegou. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão cuidou de Ló. Só que chegou uma hora que o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló não estava, eles não se acertavam. E Deus disse, vai ter que romper aí. Vai ter que romper aí. E rompimento, irmãos, renúncia de rompimento é ruim demais. Ló era alguém que estava no coração de Abraão. Deus vai fazer a gente renunciar de coisas e pessoas que estão no nosso coração. Mas sabe por quê? Porque o coração de Ló e o coração de Abraão era diferente. Abraão tinha carinho e zelo por Ló. Ló pensava no seu umbigo. E a gente tem essa certeza quando ele fez a escolha, olhar com os olhos carnais, ao invés de pensar, meu tio está mais idoso. Vou dar moleza para ele porque eu estou mais jovem, tenho mais disposição. Tu pensou assim? Nem ele. Ele desejou o que era melhor para ele. Ele foi egoísta naquela hora. Irmãos, tem pessoas egoístas do nosso lado e o Senhor arranca. Porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Mas às vezes a gente não entende isso. Sabe por quê? Porque a gente olha com os nossos olhos carnais. Mas o que o Senhor te pede para renunciar, Ele entende que é só para elevar o teu nível diante dEle. E você sair de uma condição natural para uma condição de filho do Senhor. E a quarta renúncia que o Senhor pede a Abraão é outra renúncia muito difícil, irmão. O Senhor pede a Abraão Ismael. O Senhor disse para Abraão e Sara que daria um filho para eles. Sara se precipitou, deu um conselho para Abraão. Abraão, pega minha serva Agar, ela vai gerar
e tu serás pai. Então, quando o Senhor pede a Abraão, Ismael, Vera, sabe o que significa Ismael? Os nossos planos, os nossos próprios projetos. Ismael não era um plano do Senhor para aquele casal. Ismael foi um plano de Sara para a vida deles. E tudo aquilo que você faz que não é plano do Senhor, o Senhor arranca de ti, porque você precisa entender, e eu preciso entender que é os propósitos do Senhor que precisa fluir na nossa vida. E eles não estão nem aí. Fizeram, conversaram, acertaram, planejaram, nasceu o menino estava convivendo e Deus falou, não é esse o meu propósito. E eu imagino a dor de Abraão, irmão. Porque se você for estudando a personalidade de Abraão, Abraão era fleumático. Então ele era um cara muito apegado às coisas. Só pela personalidade dele. Primeiro o Senhor pede, olha só, o Senhor vai desconstruindo Abraão para Abraão se tornar uma nova pessoa. Abraão, me entrega a tua mentalidade, que eu quero te dar uma mentalidade nova. Abraão, sai do meio de quem tu se sente seguro e vai se aproximar mais de mim. Abraão, você é um cara zeloso e eu vou afastar de você aqueles que não andam em concordância contigo. Abraão, tu está muito apegado a Ló. Eu quero que tu olhe para mim exclusivamente, porque eu, o Senhor, tenho algo contigo. Então, irmãos, ele entregar aquele sobrinho filho, irmão, sair de perto da convivência, um ir para a direita, o outro ir para a esquerda, deve ter doído muito no coração dele. Aí chega a quinta renúncia dele, irmãos, que é o que marca a vida dele, e a gente tem memória disso até hoje. É quando o Senhor pede o filho da promessa a ele. O Senhor se apresenta para ele e diz para ele assim, Abraão, preciso que tu me entregue o teu filho como oferta. Irmãos, o que estava doído ficou pior. As saudades que ele tinha de toda a sua origem, do seu sobrinho filho, se tornaram pequenas diante da entrega que ele teria que fazer da própria promessa que Deus fez para ele. Dá para entender, irmão? Não dá para entender. Deus fala, vou te dar o Danielzinho. Depois fala, me devolve o Danielzinho. Eu não entendo, irmãos. Tu imagine se Abraão entendeu? Não. Mas sabe que a lição que Abraão dá para a gente, irmãos? A gente vai ter que colocar coisa no altar que o nosso coração não entende, porque a gente precisa abrir mão. O Senhor vai nos fazer renunciar aquilo que a gente pensa que é a nossa base seguro. Eu imagino quando Abraão olhava para tudo, poderia pensar, Senhor, já perdi muitas coisas, mas tenho o meu filho Isaque. Senhor, eu choro pela saudade de Ló, mas eu tenho o meu filho Isaque. Senhor, tu me tirou do meio da minha parentela, mas tu me deu o meu filho Isaque. Isaque é uma promessa. Tu pensa em todo o cuidado e carinho que esse molequinho foi criado, irmãos? Tu pensa? Tu já viu um casal quando quer muito filho, irmãos? Que tem um filho, perde até o senso, irmão, com aquela criança. A criança vai ter um bibelô. Minha irmã tem uma filhinha de 3 anos. A Lolo, paixão do meu coração. E às vezes eu chego para minha irmã e eu sou a tia, irmãos. Eu até falo, ó, sou a tia preferida de todos. Se tiver alguma outra tia que vocês prefiram mais que eu, vamos sentar e conversar. Porque todas elas vão ficar em segundo lugar. E às vezes eu chego para minha irmã e falo assim, Lili, tu precisa pôr um limitezinho na Lolozinha.
Lolô está com 3 anos. Já existe limite para criança de 3 anos. Você não dá demais, mas também não dê de menos. Dá a medida certa. Olha, isso que você fez agora não está correto. Você precisou falar com ela 3 vezes. Você é mãe. Mãe tem que ter voz de comando. Para com esse negócio, irmão, de falar com teu filho 10 vezes, cansando a tua garganta à toa. Que voz de comando é esse? Eu cheguei na minha mãe hoje, eu estava lá, né, as 2 brincando, correndo, e eu saí do trabalho, hoje eu estava com a cabeça a 1000, e elas gritando, as 2, uma de 6, essa de 3. Aí está minha mãe. Para, Lolô. Para, Lilice. Para, Lolô. E ela fazendo. Aí minha irmã, a maninha não está gostando, não. E está ela fazendo. Aí eu falei assim, Loíse vai sentar aqui. E só vai sair agora. Quando a tia falar, está liberada. Alice, tu vai sentar aqui. E tu só vai sair quando a tia falar, está liberada. Aí a Lolô, a menorzinha, inquieta que só. Quando eu vou ficar liberada? Aí eu falei, quando eu quiser, senta e boca calada. Aí ela para mim, mas você está falando. E a vovó também está falando. Eu falei, se tu continuar falando, tua boquinha vai ficar inchada. Aí ela quietinha, dormiu. Aí minha irmã falou, cara, maninha, tu tem um chamado para criança, né? Tu fala e a criança obedece. Eu falei, não, eu tenho um chamado não, eu tenho mão. Se a minha voz não for de comando, a minha mão vai ser, irmãos. E eu sempre falo para a criança, tu pode escolher fala ou palmada. Você decide. Irmãos, o Senhor te chamou para ter voz de comando, não aceite menos que isso. E eu acho tão interessante, irmãos, quando a gente estuda a palavra, que eu me encantei quando eu era nova, convertida, e eu li que o Senhor dava uma autoridade tamanha para os homens, que os homens iriam dominar até os animais. E isso me surpreende até hoje, Emerson, quando eu vejo um homem dominar um leão, quando eu vejo um homem dominar uma cobra, e esse mesmo homem não consegue dominar a si mesmo. Por quê, irmãos? Se a Bíblia diz que a gente precisa ter o domínio de si próprio. E quando Deus mandar Abraão entregar Isaac, irmãos, é quando o Senhor está dizendo para ele, essa é a prova final, é o raio-x da questão, Abraão. Tu precisa entender quem é você e tu precisa conhecer mais quem sou eu. Porque eu acredito, irmãos, que nem Abraão conhecia o tamanho da fé dele. Tem situações que Deus vai permitir, Aline, que a gente passe para o Senhor mostrar para nós mesmos como está a nossa fé. E eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda a fazer as renúncias que Deus te pede. Sabe por quê? Ela vai te levar a subir de nível. Você conhece o Deus que você segue, irmãos? Você conhece o Deus que você abriu mão de você para viver para Ele? Esse é o Deus grandão que quer cuidar de você. Sábado eu estava numa festa, irmãos. O Senhor me trouxe essa memória agora, falando de um Deus grande. Sábado eu estava numa festa. Em uma não, fui em 2. Primeiro a gente estava no aniversário do Caleb. E depois eu estava no aniversário do Miguel, filho do casal de pastores, Ana Paula e Mateus. E assim que eu cheguei, estou ali na recepção me identificando. Eu recebi um abraço por trás. Mas um abraço, que a pessoa era maior que eu. Aí eu pensei, que fosse um homem de imediato, né, grandão. Eu falei, meu Deus, quem tem liberdade comigo para isso? Foi a primeira coisa que eu pensei e olhei com a cara meio fechada, porque não estava gostando daquele tipo de abraço. Mas quando eu viro para olhar, irmãos, tem 5 meses que eu não vejo essa pessoa. Quem lembra da Mariana, minha filhada? Mariana, filha da Fabiana? Irmãos, tem 5 ou 6 meses que eu não vejo a Mariana. Eu só falo com ela pelo telefone. E ela veio por trás e me deu um abraço. Quando eu virei, que eu olhei para ela, eu fiquei extremamente abismada com o tamanho da Mariana. Ela está com 1,69 m. Irmão, está isso aqui, está acima de mim. Aí eu olhei, muito espontaneamente, eu falei, Mari, que isso, Mari? Tu cresceu muito. Mas eu lembrei de algo quando a Mari era pequenininha. Irmãos, tudo que acontece, eu observo,
eu boto na pregação. Eu sou assim, nada passa desapercebido. Minha mãe criou a Mariana, irmãos, dos 5, 6 meses até os 8 anos de idade. Foi minha mãe que criou a Mariane para a mãe dela trabalhar. Minha amiga trabalhava, Maria era pequenininha, eu falei, Fabiana não tinha com quem deixar. Eu nem queria que a Mari ficasse com a minha mãe muito tempo, porque eu já não queria que minha mãe olhasse mais crianças. Mas Fabiana, muito minha amiga, eu falei, mãe, olha, por favor, ajuda a Fabiana. Fabiana é chata, ninguém vai querer olhar a filha dela. Olha, por favor, minha mãe olhou a Mari. Se apegou a Mari, até hoje chamei minha mãe de vó, né? De 5 meses, bebezinha de cola, até 8 anos. E quando a minha mãe estava com a Mari nos lugares, as pessoas perguntavam assim para minha mãe, quantos anos ela tem? Que Mari sempre foi um bebê gigante. Quem conviveu com a Mari sabe. Quantos anos ela tem, dona Ilka? Aí minha mãe falava 3 anos. Mari com 3 anos parecia ter 6. Aí as pessoas diziam para minha mãe, só 3 anos? Aí minha mãe, porque você não conhece o pai dela. Todas as vezes que alguém falava da altura da Mariana, minha mãe tinha sempre essa resposta. Você não conhece o pai dela. Olha o tamanho do pai dela. Você conhece o teu pai? Tu sabe o tamanho do teu pai? Tu precisa ser igual ao teu pai. Tu precisa ser igual ao teu pai. Se o teu pai é grandão, não seja pequeno. Se o teu pai pensa grande, não pense pequeno. Se teu pai gosta de coisas grandes, irmãos, Deus não é Deus de limite, Deus é Deus de grandeza. A exceção de Deus é o limite, a regra de Deus é a grandeza. Se os limites que você tem vivenciado não é Deus que tem colocado na tua vida, rejeite esse limite. Quem precisa de limite é município, irmãos. Deus te dá liberdade para ser e pensar grande, aprender a fazer renúncia e a mudar de nível. E eu vou finalizar com outro exemplo para vocês, irmão. Você que faz parte desse ministério precisa entender qual é o mover que está acontecendo. Porque às vezes a gente vem no culto, a gente ouve as palavras, mas a gente não está atento ao mover. Há uns 2 meses atrás, eu trouxe essa minha sobrinha aqui no culto, a Lolô. A Lolô veio aqui no culto, sentou comigo ali atrás, eu sempre sento ali atrás, a Lolô sentou. Foi um culto, irmãos. Eu vou dizer um culto de calmaria. Até porque quem estava dirigindo é o William. O William tem um estilo, né, de direção muito abençoado, mas é uma palavra mais mestral, né? E o William estava dirigindo esse culto e a Lolô estava ali comigo sentada. Aí quando o culto acabou, a gente foi embora, olha o que ela falou para mim, irmão. Território profético. 3 anos a criança tem. Ela para mim, ela me chama de Teteia. Ela falou, Teteia, o culto já acabou? Aí eu falei, já ela. O culto estava maravilhoso. Aí eu até cheguei em casa, eu comentei com o Henrique e falei, gente, a Luísa achou o culto maravilhoso. Eu me espantei, porque ela sempre vem à igreja comigo, com a minha mãe lá. Ela nunca falou nesse tom. Aí eu pensei, Senhor, eu recebi, mas não foi tanto quanto ela não. Da próxima vez, por favor, me faça sentir o que ela sentiu. Porque o nível está diferente, pai. Aí ela voltou umas 2 semanas depois com a minha irmã. Sentou ali atrás comigo, e a minha irmã ali onde a Vera está. Mas 2 semanas depois daquele culto. Aí na hora de ir embora... Aí ela para mim, Teteia, o culto estava maravilhoso de novo. Aí eu falei, isso é uma esfera espiritual. Irmão, ela não falou para agradar, não. Ela falou o que ela sentiu, que essa esfera espiritual seja sentida por mim e por você. Que este culto maravilhoso que o Senhor tem liberado, encha e transforme os nossos corações em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, meu irmão? Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, a gente vai para casa, debaixo dessa nuvem, debaixo desse tratar do Senhor, porque às vezes nós ficamos muito presos ao visual, louvor aqui na frente,
para fechar o culto. Amém? Às vezes nós ficamos muito ao visual. Ah, não, Beltrano não pulando poder, o outro não deu aquele pulo do ninja. Aleluia! Mas eu quero dizer uma coisa, tem uma esfera espiritual nesse lugar. E Deus é aquele que hoje te chamou para subir de nível. Vou encerrar com um louvor. Diga assim comigo nessa noite. Diga assim comigo: meu Deus, eis-me aqui. Eu quero abrir mão dos meus planos para viver os teus planos na minha vida. Coloque a mão no seu coração. Antes deles louvarem, nós vamos orar. Porque a palavra que é liberada do altar, ela não é liberada de forma aleatória. Ela tem um direcionamento. A gente pode dizer que o Senhor é aquele que dispensa seus anjos com uma bandeja para alimentar cada um de nós com a medida que o céu tem a nos dar. E a comida que o Senhor libera é de acordo com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Quando Elias estava desistido naquela caverna, pedindo a morte, porque ele não queria morrer pelas mãos daquela rainha perversa. Então, num ato de desespero, Elias disse: não, se é para morrer pela mão dessa mulher perversa, então eu prefiro que o Senhor me mate. Senhor, me mata. Acaba comigo. Porque já não dá mais para aguentar essa pressão toda. Ele estava num nível de vulnerabilidade muito grande. Sai de debaixo daquele zimbro, vai para aquela caverna, mas o Senhor libera um alimento. O Senhor libera uma bebida. E o Senhor diz: come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Ele comeu aquele pão, bebeu aquela água e ele caminhou por longos dias. Meu Deus, que comida é essa que Elias comeu? E ele caminhou por longos dias sem sentir fome. Era um maná do céu. Era o suporte do céu. Deus chamou Abraão para viver coisas grandes. E para tanto, Deus o chamou para fazer grandes renúncias. Não adianta você querer ver a glória se manifestar e você flertar com o pecado o dia inteiro. O dia inteiro é vendo o que não presta. O dia inteiro é fazendo o que não presta. O dia inteiro é falando o que não presta. Não, meu irmão. Que o Senhor envie uma tenaz para tocar nos seus lábios. Que o Senhor nos faça a entrar nesse nível de renúncia. Porque é tempo da gente ser extravagante. Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu sei o que eu quero. Então vamos orar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que essa palavra que foi liberada haja, que essa palavra que foi liberada haja em nossos corações, nos levando a abrir mão de toda a resistência que opera na nossa vida, para a gente sair dos sonhos, para a gente sair dos devaneios, para a gente sair dos deslumbres e viver de verdade. Narabarácia. O que tu tens para a nossa vida
porque nós não queremos viver de saudosismo, lembrando do que tu nos prometeu, lembrando do que tu nos prometeu, sem nunca viver. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esta cura esteja chegando até cada um de nós, e que de verdade, na nossa renúncia, subamos de nível, em nome de Jesus.